A gente começa agora o episódio 23 e para mim é quando a coisa começa a pegar fogo mesmo. A gente está na página 116 do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E a gente começa o capítulo 5, que se chama O Corpo de Dor. O corpo de dor. Quando a gente entende o que significa o corpo de dor, que todos nós temos, é quase uma revolução que acontece dentro do nosso processo de compreensão de como é que funciona o ego, de como funciona a consciência em si. Sigamos. O corpo de dor. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. A afirmação "eu penso" implica volição, ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço a digestão ou eu faço meu sangue circular. A digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. Tudo no automático, né? Como se a gente fosse uma máquina que está aí funcionando sem a nossa consciência atuando junto. A voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-lo, esse passado, sem parar. O termo oriental para isso é karma. Quando nos identificamos com essa voz, ignoramos isso. A gente passa a ser essa voz, a gente funciona, essa voz está acontecendo sem a menor consciência nossa. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, pela voz. Porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos. Isso é, quando nos tornamos essa entidade. A gente confunde quem a gente é com ela, a gente se torna ela. Ao longo de milhares de anos, a mente vem intensificando seu domínio sobre a humanidade, que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se aposta de nós como o não-eu. Eu vou repetir, tá? Porque eu me perdi. Ao longo de milhares de anos, a mente vem intensificando seu domínio sobre a humanidade, que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se aposta de nós como o não-eu. Tá. Por causa dessa completa identificação com a mente, uma falsa percepção do eu passa a existir. O ego. É o ego. A densidade dele depende do grau em que nós... A densidade dele, do ego, depende do grau em que nós, a consciência, nós como consciência, nos identificamos com a mente, com o pensamento. Pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência, de quem somos. O grau de identificação com a mente difere de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertas do domínio da mente, ainda que brevemente. A paz, a alegria e o ânimo que elas experimentam nesses momentos fazem a vida valer a pena. Essas também são as ocasiões em que a criatividade, o amor e a compaixão se manifestam. Outras pessoas se mantêm presas ao estado egóico de modo contínuo. Permanecem alienadas de si mesmas, assim como dos demais e do mundo ao redor. Quando as observamos, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida ou um olhar vago e distante. A maior parte da sua atenção está sendo absorvida pelo pensamento. Por isso não nos veem nem nos escutam. Elas não estão presentes em nenhuma situação. Sua atenção está ou no passado ou no futuro, que, é claro, são formas de pensamento que existem apenas na mente. Porque só o que a pessoa pode viver naquele momento é o presente. Se ela está presa no passado ou no futuro, ela está presa na mente. Porque esse passado e esse futuro só existem na mente dela. Ou, se estabelecem um relacionamento conosco, fazem isso por meio de algum tipo de papel que interpretam, e assim não são elas mesmas. As pessoas, em sua maioria, vivem alienadas de quem elas são.
Às vezes esse estado chega a tal ponto que a maneira como se comportam e se relacionam é reconhecida como falsa por quase todo mundo, a não ser por aqueles que também são falsos e igualmente alienados de quem são. Alienação quer dizer que não nos sentimos à vontade em nenhuma situação, em nenhum lugar, nem com ninguém, nem mesmo conosco. Estamos sempre tentando nos sentir em casa, mas isso nunca acontece. Triste, né? Alguns dos maiores escritores do século XX, como Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot e James Joyce, não só reconheceram a alienação como o dilema universal da existência humana, como é provável que a tenham sentido em si mesmos de modo profundo, e assim foram capazes de expressá-la excepcionalmente em suas obras. Eles não ofereceram uma solução. Sua contribuição foi nos proporcionar uma reflexão sobre essa dificuldade humana, para que pudéssemos vê-la com mais clareza. Ter uma visão mais nítida de uma situação complicada em que nos encontramos é o primeiro passo no sentido de superá-la. Por isso que é tão importante fazer terapia, fazer qualquer tipo de jornada de autoconhecimento, que muitas vezes se tornou algo clichê, né? Autoconhecimento, como se fosse algo ruim. Só que, na verdade, é primordial se conhecer, primordial entender como você funciona, como o seu sistema opera, para você ter um mínimo de direcionamento de para onde você quer seguir, de conscientemente falar, não, peraí, eu vou evoluir, eu vou melhorar, eu quero em tais aspectos, não tá legal como eu estou agindo, como eu atuo, eu posso ser melhor do que isso. Ter uma visão mais nítida de uma situação complicada em que nos encontramos é o primeiro passo no sentido de superá-la. Mais uma vez vou repetir essa frase. Só de colocar luz sobre uma situação já é o primeiro passo para ela começar a se dissolver. Só de você reconhecer que algo acontece, você já está trazendo consciência para isso e isso já começa a se resolver. O nascimento da emoção. Além da agitação do pensamento, embora não inteiramente separada dele, existe outra dimensão do ego, a emoção. Isso não quer dizer que todo pensamento e toda emoção pertençam ao ego. Esses elementos se convertem no ego apenas quando nos identificamos com eles ou quando eles assumem o controle sobre nós. Isso é, quando se tornam o eu. Uma emoção vem tão forte que você esquece de tudo, você se torna só essa emoção. O organismo físico, nosso corpo, tem inteligência própria, assim como os organismos de todas as formas de vida. E essa inteligência reage ao que a mente diz, aos pensamentos. Portanto, a emoção é a resposta do corpo à mente. A inteligência do corpo, evidentemente, é uma parte inseparável da inteligência universal, uma de suas incontáveis manifestações. A inteligência do nosso corpo é uma das incontáveis manifestações da inteligência universal. Que coisa linda! Ela dá coesão, a inteligência do nosso corpo, dá coesão temporária aos átomos e às moléculas que constituem o organismo físico. É o princípio organizador por trás do funcionamento de todos os órgãos, da conversão de oxigênio e alimento em energia, dos batimentos cardíacos e da circulação do sangue, do sistema imunológico que protege o corpo dos invasores e da conversão das informações sensoriais em impulsos nervosos que são enviados ao cérebro, decodificados e reagrupados num quadro interior coerente com a realidade exterior. É lindo demais o nosso corpo operando. É assim, é uma complexidade tão absurda e que a gente simplesmente nem se dá conta, né? A gente acorda, dorme, faz xixi, faz cocô, come, faz a digestão, aí a gente está nem sabendo, está respirando, é uma complexidade tão absurda. Se a gente fosse tentar fazer isso, né? Tá, agora eu vou fazer a digestão. Só para isso é muito mais complexo do que qualquer trabalho que a gente possa desenvolver na nossa vida. E isso acontece naturalmente, sem esforço. Tudo isso, assim como milhares de outras funções que ocorrem ao mesmo tempo, é coordenado com perfeição pela inteligência do corpo. Tudo acontece ao mesmo tempo aqui dentro desse organismo. Não somos nós que conduzimos o corpo, a inteligência faz isso. Ela também é responsável pelas respostas do organismo ao ambiente. Isso se aplica a todas as formas de vida.
É a mesma inteligência que dá forma física à planta e depois se manifesta como a flor que dela surge. Aquela que de manhã abre as pétalas para receber os raios de sol e à noite se fecha. É a mesma inteligência que se revela como Gaia, o ser vivo complexo que é o planeta Terra. Gaia é o ser vivo complexo que é o planeta Terra. O planeta Terra é um ser vivo chamado Gaia. Essa inteligência faz surgir as reações instintivas do organismo a tudo que representa uma ameaça ou um desafio. No caso dos animais, ela produz respostas que parecem ter afinidade com as emoções humanas, como raiva, medo e prazer. Essas reações instintivas poderiam ser consideradas formas primordiais de emoção. Em determinadas situações, os seres humanos as manifestam da mesma maneira que os animais. Diante do perigo, quando a sobrevivência do organismo é ameaçada, o coração bate mais rápido, os músculos se contraem, a respiração se acelera numa preparação para a luta ou a fuga. O medo primordial. Quando o corpo se vê em possibilidade de fuga, uma descarga súbita de energia intensa lhe dá uma força que ele não tinha antes. A raiva primordial. Essas reações instintivas se assemelham às emoções, mas não são emoções no verdadeiro sentido da palavra. A diferença fundamental entre elas é: enquanto a reação instintiva é a resposta direta do corpo a uma situação externa, a emoção é a reação do corpo a um pensamento. A emoção é o corpo reagindo a um pensamento. E a reação instintiva é a resposta direta do corpo a alguma situação externa, em que ele precise lutar ou fugir. Indiretamente, uma emoção também pode ser uma reação a uma situação ou a um acontecimento real. Porém, ela será uma reação ao acontecimento que terá passado pelo filtro da interpretação mental, do pensamento, ou seja, dos conceitos de bom e mal, semelhante e diferente, eu e meu. Por exemplo, pode ser que você não sinta nenhuma emoção ao ser informado de que o carro de alguém foi roubado. No entanto, caso se trate do seu carro, é provável que você fique perturbado. É impressionante a quantidade de emoção que um pequeno conceito mental como meu pode gerar. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Por isso, reage a todo pensamento como se fosse uma realidade. Olha os comandos que a gente está dando através dos nossos pensamentos para o nosso corpo o dia todo. Para o corpo, um pensamento preocupante, assustador, corresponde a estou em perigo. E ele responde à altura. Embora a pessoa que esteja pensando isso possa estar deitada numa cama quente e confortável. O coração bate mais forte, os músculos se contraem, a respiração se acelera. Forma-se um acúmulo de energia. Mas uma vez que o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não flui. Porque o corpo se prepara para lutar ou para fugir, mas a pessoa está parada. Então a energia não flui. Parte dela retorna à mente, parte dessa energia que foi gerada, retorna à mente e dá origem a outros pensamentos ainda mais ansiosos. Olha o ciclo. O resto da energia se converte em toxinas e interfere no funcionamento harmonioso do corpo. Olha que incrível isso. Nosso corpo é tão inteligente. Você vê, né? Tentando recapitular aqui com minhas próprias palavras. As nossas emoções são respostas aos nossos pensamentos. E aí o nosso corpo é preparado para reagir. Quando a gente dá esses comandos para ele, ele se prepara para lutar ou para fugir, né? São as reações diretas que ele tem. E quando a gente tem essas emoções, ele prepara, ele libera toda essa adrenalina, toda essa energia para poder se movimentar diante de um perigo, né? Uma preocupação representa para o corpo um perigo. Só que, na verdade, a gente está parado. Não tem um perigo real acontecendo, então a gente não se movimenta. E tudo isso, essa energia, ela pode, como ela não foi gasta, ela pode retornar para a mente, gerando mais pensamentos ainda mais ansiosos, ou se converte também em toxinas e interfere no funcionamento harmonioso do corpo. Isso tudo mostra a importância da gente ter uma mente saudável,
É por isso que é tão importante tudo isso, meditação e tal, a gente manter a calma, manter essa mente mais tranquila. Porque é o tempo inteiro a gente dando comando pro nosso corpo de que tem algo acontecendo e ele se preparando, só que na verdade tá tudo acontecendo só aqui dentro. É isso. Obrigada pela companhia. Ó, só melhora. Daqui pra frente só melhora. Essa coisa do corpo de dor, ele ainda nem entrou. Ele tá começando a falar sobre. Obrigada pela companhia, até amanhã.